Olá, eu sou a professora Patrícia e eu vou falar para vocês um pouco sobre os orbitais de sistemas conjugados. Orbitais esses que permitem que ocorra deslocalização eletrônica. Esse assunto é de importância principalmente para quem faz cursos de graduação em Química e áreas afins. Para que vocês entendam os conceitos necessários, deverão já ter estudado ligações químicas, teoria dos orbitais moleculares e a parte introdutória sobre deslocalização eletrônica. Esses assuntos podem ser encontrados no meu site www.patqmc.paginas.ufsc.br ou em vídeos prévios que estão disponíveis inclusive nesse site e também no canal do YouTube. Para iniciar a nossa discussão de como são formados os orbitais em sistemas conjugados, iniciemos pelo exemplo do cátion alila. Vimos esse exemplo nos vídeos anteriores, que versavam sobre deslocalização eletrônica. Vimos que a deslocalização da carga positiva e dos elétrons π ocorre gerando duas estruturas de ressonância. Os elétrons da ligação π vão no sentido da carga positiva, pois o orbital tem espaço para acomodar esses elétrons, ele está deficiente. Isso gera uma segunda estrutura de ressonância, onde a carga positiva e a ligação π trocam de lugar. O híbrido de ressonância reflete isso. Tem ligações parciais π, onde a dupla esteve, e cargas parciais positivas, onde a carga esteve. A carga e os elétrons π são, então, divididos. Isso somente é possível em sistemas chamados conjugados, ou seja, onde há mais de dois orbitais p ou π na sequência. Esse é o caso do cátion em questão. Temos os orbitais p da dupla, que de acordo com a teoria do orbital molecular se sobrepõem para formar orbital molecular π ligante e π antiligante. Na figura a gente observa o orbital molecular π ligante, que tem essa cara, e temos o orbital p, que detém a deficiência eletrônica no cátion. Na verdade, em sistemas conjugados, o que ocorre é que os três orbitais p se combinam em combo, formando três novos orbitais moleculares. Dessa maneira, forma-se uma nuvem contínua acima e abaixo do plano das ligações sigma. Isso é o que permite a movimentação de elétrons e cargas e também a estabilização do sistema, por dividir esses elétrons e essa carga. Mas como isso acontece? Como é a combinação? A combinação é bastante similar ao que ocorre para compostos não conjugados. Os orbitais atômicos se combinam e formam o mesmo número de orbitais moleculares. Ora em fase, gerando orbitais moleculares ligantes, ora fora de fase, gerando orbitais moleculares antiligantes. No exemplo do cátion alila, temos três orbitais atômicos p em toda a estrutura da parte conjugada. Eles se combinam em três novos orbitais moleculares. Esses novos orbitais moleculares são chamados psi, para diferenciar dos orbitais moleculares π normais. Agora, esses orbitais psi são dos três átomos da parte conjugada da molécula. O orbital molecular ligante de menor energia tem todos os orbitais p se sobrepondo em fase. Reparem que todos os orbitais p têm a parte preenchida em rosa para cima e a parte vazada para baixo, indicando estar em fase. Sendo assim, não possui nós. Possui, portanto, energia menor do que os orbitais atômicos p que o formaram. O segundo orbital molecular de menor energia é um orbital molecular não ligante, que possui um nó ao centro. Os orbitais p das pontas é que participam da formação desse orbital, mas estão com fases opostas, gerando um nó ao centro. A energia é a mesma do que a dos orbitais atômicos p. O orbital de mais alta energia é um orbital molecular antiligante, que somente tem interações fora de fase. Possui dois nós, lembrando que sempre que a fase muda, temos um nó.
O orbital molecular Psi3, portanto, possui energia maior do que a dos orbitais atômicos p. O sistema P ou π do cátion alila, que a gente está estudando como exemplo, possui somente 2 elétrons. Os 2 elétrons da ligação que desenhamos como π. O restante são elétrons sigma e não entram na conta do sistema π, portanto, não são alocados nos orbitais formados pela parte conjugada, ou seja, os orbitais moleculares psi. O terceiro orbital usado para formar esses orbitais moleculares psi está vazio, não tem elétrons, é o da carga positiva. Portanto, só o primeiro orbital, o orbital molecular psi, que é ligante, é preenchido, é o de menor energia. Esse é o HOMO da molécula, ou seja, o orbital molecular preenchido de maior energia. Já o LUMO da molécula é o orbital molecular Psi2, que é o orbital vazio de menor energia. Não há mistério. O orbital molecular Psi de menor energia não terá nós, pois só terá sobreposições em fase. O segundo terá um nó, o terceiro 2 nós e assim por diante até fechar o número de orbitais psi formados. Isso ocorrerá para todos os sistemas conjugados. Outro exemplo de sistema contendo 3 orbitais p é o ânion correspondente, o carbânion alílico. Para carbânions, temos que prestar mais atenção. Vimos no vídeo anterior que carbânions podem ser hibridizados sp3, se essa for a forma mais estável, já que a carga negativa conta na estabilidade geral da molécula e deve ser colocada no orbital de menor energia possível. No entanto, quando houver possibilidade de deslocalização da carga, isso irá ajudar a estabilizar o sistema. Para que a deslocalização ocorra, a carga deve estar em orbital p. Sendo assim, em casos como esse, o carbônio fica, na verdade, hibridizado sp2 e deixa a carga negativa no orbital p puro. Apesar do orbital atômico p ter maior energia do que o orbital atômico sp3, a deslocalização é uma vantagem energética maior. No exemplo do carbânion, existe um orbital p cheio com a carga negativa. Esse orbital não pode receber mais elétrons, já possui os 2 que o preenchem. Por isso, representa-se a seta saindo do orbital contendo a carga negativa e virando uma ligação π, e a ligação π existente sendo rompida, virando uma carga no outro carbono da ponta. O híbrido, então, tem ligações duplas parciais e cargas negativas parciais, representando os elétrons sendo deslocalizados pelo sistema. Os orbitais moleculares psi do carbânion alílico são idênticos ao do sistema anterior, o carbocátion alílico, também sendo formados por 3 orbitais p, formando 3 orbitais moleculares psi. O que varia é a energia dos orbitais formados e o número de elétrons alocados no sistema. No caso do ânion, são 2 elétrons a mais referentes à carga negativa, sendo 4 elétrons totais para serem alocados. Com isso, o orbital Psi2 também ficará preenchido e será o HOMO do sistema. O orbital de menor energia será sempre derivado da sobreposição total em fase, não importando o número de orbitais atômicos p envolvidos. Esse orbital será o de menor energia, será ligante, e por ter somente interações em fase, não terá nós. Nós somente existem quando ocorre uma mudança de fase. No próximo orbital, em energia, haverá uma interação fora de fase e um nó. Depois, 2 interações fora de fase e 2 nós, e assim por diante, caso haja mais orbitais psi formados, o que não é o caso aqui. Outro exemplo de sistema conjugado são os alquenos com duplas ligações conjugadas, como o 1,3-butadieno, por exemplo. Os orbitais moleculares formados pelo sistema de orbitais p do 1,3-butadieno serão similares ao já discutido. O 1,3-butadieno tem 4 orbitais p e, portanto, formará 4 orbitais moleculares psi. O orbital molecular psi 1 terá somente interações em fase.
não terá nós e será o orbital molecular ligante de menor energia. O orbital molecular Ps2 terá duas interações em fase, ou seja, ligantes, e uma antiligante, portanto, um nó. É um orbital molecular ligante por possuir maior número de interações ligantes do que antiligantes. O orbital molecular Ps3 terá uma interação ligante e duas antiligantes, por isso, dois nós. É um orbital molecular antiligante por possuir mais interações antiligantes do que ligantes. É o orbital molecular antiligante de menor energia. Por último, o orbital molecular Ps4, que possui só interações antiligantes. São três e, portanto, três nós. É o orbital molecular antiligante de maior energia. Percebam, portanto, que nós temos o orbital molecular Ps1 sem nós, Ps2 com um nó, Ps3 com dois nós e Ps4 com três nós. 0, 1, 2 e 3 nós. No total, para o 1,3-butadieno, são 4 elétrons, os elétrons das duas ligações π. Esses elétrons serão alocados nos orbitais moleculares Psi de menor energia, ou seja, Ps1 e Ps2. O orbital molecular Ps2, então, será o HOMO da molécula, enquanto o orbital molecular Ps3, vazio e antiligante, será o LUMO. Quando comparamos um sistema conjugado com um sistema de duplas ligações isoladas, o LUMO de sistemas conjugados possui menor energia e o HOMO maior energia. Isso significa que HOMO e LUMO se aproximam em termos de energia, e quanto maior for o número de ligações conjugadas, mais próximos em energia HOMO e LUMO ficam. Para ilustrar esse efeito, olhemos primeiramente o eteno, que possui uma ligação dupla somente, portanto não é conjugado. No eteno, os orbitais atômicos p se sobrepõem para formar dois orbitais moleculares π, um ligante e um antiligante. A diferença de energia entre HOMO e LUMO é grande. Para que ocorra a excitação de um elétron do HOMO ao LUMO, por exemplo, deve ser absorvida energia na região do UV, mais especificamente com comprimento de onda de 185 nanômetros. Para um 3-butadieno que possui duas ligações π conjugadas, formam-se 4 orbitais moleculares Psi, como vimos. A distância em termos de energia entre o HOMO, orbital molecular Ps2, e o LUMO, orbital molecular Ps3, é menor. Sendo assim, a excitação de um elétron do HOMO ao LUMO pode ser feita por energia na região do V, mais especificamente com comprimento de onda de 215 nanômetros. Lembrando que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda e, portanto, o comprimento de onda de 215 nanômetros representa radiação menos energética do que 185. Se tivermos três ligações conjugadas, exemplo do 1,3,5-hexatrieno, teremos 6 orbitais atômicos p, se sobrepondo para formar 6 orbitais moleculares Psi. O HOMO será o Ps3, o LUMO o Ps4. A diferença de energia entre HOMO e LUMO é ainda menor do que para o 1,3-butadieno e, portanto, a absorção de energia para excitar um elétron do HOMO ao LUMO pode ser feita com energia menor. Em sistemas com maior conjugação, a molécula pode absorver energia na região do visível, ou seja, a diferença entre o HOMO e o LUMO vai diminuindo. A molécula pode ser, então, colorida. Um exemplo é o licopeno, que tem 11 ligações duplas conjugadas. As ligações π em vermelho estão conjugadas, enquanto as ligações π em preto estão isoladas. Essa molécula de licopeno absorve na região visível e dá a cor vermelha ao tomate. Bem, espero que com esses exemplos vocês tenham entendido como são formados os orbitais em sistemas conjugados, que permitem a deslocalização dos elétrons nesses sistemas. Bons estudos!